E agora, esse digníssimo senhor aí tá Esse engrossando esse digníssimo é caldo. direita ou esquerda? É É extrema direita. esquerda? Eu já falei que ele é direita, já para um brother, uma galerinha da coisa aí, e ficaram bravos. Falei, não, o cara é de direita. Ele pode ter alguma coisa à esquerda, porque todos têm alguma coisa à esquerda. A gente, né? Algum discurso pode estar à esquerda, pô. Não é possível. Mas o grosso do Ciro no momento é de direita. E pior, para realizar o tal PND dele, ele teria que ser um ditador. Ele teria que ser um ditador, senão não daria certo. O projeto dele só se realiza de cima para baixo, autocraticamente. Né? Ninguém aceita aquilo normalmente, esse status quo aí. Né? O Ciro, para mim, é a figura mais triste dessa eleição, assim, é a figura mais bizarra, assim, né? Porque, de fato, eu sei lá, eu até vou até depois pedir pro Daniel dizer o que, que o Ciro tem de esquerda, assim, porque eu nem consigo ver, desculpa, eu nem consigo enxergar, assim. Se é por alguma pauta de costume mais progressista, alguma coisa assim, bom, para mim isso não é ser de esquerda, às vezes é ser minimamente civilizado só, né? E olhe lá também, porque volta e meia o Ciro solta umas, né? Perguntado sobre aborto, ele esquiva. Perguntado sobre violência sobre a mulher, contra a mulher, ele esquiva. Recentemente falou numa reunião de banqueiros que imagina explicar isso na favela. É, nem a pátina mais, né, nem a faceta mais de direita mesmo escancarada, ele está fazendo muita questão de esconder, assim, né? Mas pegando um gancho no comentário anterior do Daniel, né? De fato, assim, cria-se o espantalho da extrema-esquerda, e aí vai mais longe, né? Porque como não tem muito o que apontar na atuação das esquerdas no Brasil, como de fato alguma coisa extremada, toda vez, e eu lembro dos vários debates debate, né? Entrevistas no Roda Viva, por exemplo, com a Manuela, com o Lula, alguém saca o Stalin, né? Alguém tira o Stalin do bolso e faz uma pergunta. Dá uma Porque cartada. vai falar o quê? O que, que vai falar sobre a esquerda brasileira como radical, como extrema esquerda? Não tem, né? Aí, então, assim, falar de corrupção é falar de, né, de todos os espectros políticos, e aí você saca o Stalin. É isso. Né? O fantasma é um fantasma de 60 anos atrás. E assim, com todo respeito, há um problema de ordem prática. O Ciro sabe, todo mundo sabe que o Ciro não vai ganhar a eleição. Logo quando tiver nas primeiras pesquisas, eu imagino que deva ter caído a ficha de que, mano, a disputa realmente vai ser entre Lula e Bolsonaro e não tem muito o que fazer, realmente será isso. Uma questão de ordem prática. Por que raios, num momento tão próximo da eleição de fato, em vez do Ciro, ao compreender que cara, é isso aí mesmo. É isso, não tem saída. Vai ser essa a disputa. Em vez de simplesmente compreender e já direcionar o seu apoio, e já deixar claro, eu não digo direcionar, dizer quem vai apoiar, né? Isso seria ingênuo. Antes de fato perder, já assumir a derrota, seria um negócio bem vergonhoso. Mas eu digo assim, faz sentido qualquer forma de ofensa nesse momento ao Lula, que provavelmente vai ser o candidato que tudo indica que ele vai apoiar, ou pelo menos não vai apoiar, mas aquele apoio distanciado, né? Aquela não crítica no segundo turno, nesse sentido. Né? Qual é o sentido? Em ordem prática mesmo, assim, tática prática política imediata. Qual é o sentido de colocar foco no Lula para fazer as críticas ao invés do Bolsonaro nas suas entrevistas, sabe? É claro que eu entendo que os meios de comunicação que o Ciro tem ido não são meios de comunicação que favorecem, talvez, um debate profícuo a respeito do governo Bolsonaro, em que se possa fazer críticas que não descambem, não avacalhem, enfim. E seja muito mais simples, né? Fazer críticas ao Lula nesses meios do que fazer ao Bolsonaro, e de fato até sejam críticas que deem para ele mais chance de falar, de ter mais assunto, porque os jornalistas, por sua vez, os comentaristas, por sua vez, ao retornarem para ele a palavra, vão retornar dentro de um assunto favorável. Mas, percebe, isso é meio mesquinho, de certa forma. Essa descrição que eu acabei de fazer, de como que isso é favorável, é imediato bastante para ser mesquinho. O Ciro, para mim, é a incógnita neste ponto. Esse ponto
a respeito do plano dele de ter que ser um ditador, eu achei sensacional e, pô, concordo demais com o Daniel. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, é bom que vocês podem me ajudar nessa reflexão. De fato, eu não cheguei no resultado nisso, mas se a gente pegar a lógica do Ciro de 2018, não é lógico, tá? Não sei se é simétrico. Pode ser que tenha uma assimetria no que eu vou falar. Mas pela lógica do Ciro, da possibilidade de vitória de alguém, né? E cobrar o PT para fazer a sua adesão a ele em 2018 e tal. O que nós podemos concordar que sim, né? Poderia ser um pensamento do PT para além do PT que visasse uma intervenção mais estadista em vez de uma intervenção específica e do partido e tal, ou do Haddad e tal, mas do partido, o PT olhando para o Brasil e falando, olha, no momento seria interessante que a gente seguisse as pesquisas e visse que o Ciro pode ganhar, então vamos, tá, beleza. Então vamos ser coerentes e dizer que isso que é válido, esse tipo de pensamento. Mesmo a gente tendo ido lá e votado no Haddad no segundo turno, e muitas pessoas tendo votado no Haddad no primeiro turno. Agora, não seria o Ciro, então, obrigado a fazer o que ele cobrou lá atrás? Segundo ele próprio. Segundo o Ciro de 2018, o Ciro de 2022 não tinha que apoiar o Lula? Pela mesma linha de argumento mesmo. Né? Olha, eu sou o único que posso vencer o Bolsonaro no segundo turno. Né? Isso segundo uma pesquisa, né, que poderia ou não se confirmar, tal. Acredito que sim, se confirmaria, ele ganharia e tal, mas não ganhou. Então agora, uma das falas dele é que o Lula, por exemplo, pessoaliza as coisas, né? O Lula leva para o lado pessoal. Eu não consigo muito bem entender o que é isso, né? Quando a gente fala de coisas, a gente incorre em pessoalidades, ainda mais quando a gente está falando com pessoas, né? Você incorre em trazer para mim, às vezes, no lugar do nós. Então o Ciro não deveria, né? Porque ele está com muita raiva, né? Você vê que ele antes de ontem ele fez os ataques ao Lula ali no advento da Marina, né? Cara, é muito mais odioso do que o bolsonarismo em alguns graus ali, a forma que ele fala. E logicamente a gente não está aqui com dodóis, né? Ah, não pode falar, não pode, cara. Mas não é muito doido esse tipo de coisa que porque para ele mesmo não tem efeito pragmático nenhum isso, né? Então não sei, a lógica não seria a mesma, gente? Ou estou enganado, assim? Estou falando para quem não pensa com o fígado, igual ele falou, que faz política pensando no povo brasileiro e parará. Não é incongruente ou não? O que vocês acham? Estrategicamente, não tem servido para nada as posturas do Ciro. Quer dizer, ele não tem crescido nas pesquisas, nem diminuído, tem ficado um pouco estagnado ali, e há uma chance de que, enfim, ele até perca um pouco de votos, assim, e eu, sinceramente, torço até para que ele fique até empatado com a Simone Tebet, assim, porque ultimamente tem pegado o ranço do Ciro Gomes. E, do ponto de vista do bom senso, da lógica, também não faz nenhum sentido, né, porque é isso, se ele seguisse a sua própria lógica de 2018, concordo totalmente, ele deveria simplesmente já de antemão falar, o que pode vencer o bolsonarismo é aqui o Lula, vamos lá com ele. Aí o que se sobrepõe então no Ciro Gomes? Um ressentimento, e um ressentimento que é autoritário, né? Porque é isso, não importa a melhor estratégia política. E prejudicial, né, Guilherme? Até para ele mesmo. Porque você já imaginou mais 4 anos de bolsonarismo, gente? O que não vai acontecer, meu povo? Com mais 4 anos de máquina na mão desse povo, com as instituições cada vez mais corrompidas. Esse povo parece que não entendeu o fenômeno fascismo, não. Eles não entendem que o fascismo é contextual, que no contexto brasileiro a gente é uma bandeja prontinha à mercê do reacionarismo, cara. Né? Sabe, Daniel, uma coisa assim, o que eu tenho impressão do Ciro Gomes, assim, sabe?
às vezes você está indo numa cilada tão grande que você precisa se alimentar de coisas para te convencer de que vale a pena aquela cilada, né? De que vale a pena aquele caminho errado. E eu acho que o Ciro, ele foi se alimentando dessa coisa de que o Lula é um mal para o país tão grande quanto o Bolsonaro. E que, na verdade, o Lula teria gerado o Bolsonaro. E que, na verdade, se o Lula ganhasse agora, pode ser que daqui 4 anos surja uma figura tão hedionda quanto a do Bolsonaro. Então, eu acho que ele foi se convencendo dessa hipótese mequetrefe, desse paralelismo entre Lula e Bolsonaro. E hoje, você vê as falas dele, ele está completamente convencido disso. Completamente convencido de que é a mesma coisa, representa o mesmo dano para a sociedade brasileira. O que é um grande absurdo, e que ele mesmo, se você tomar falas dele de 2017, 2016, você vê que não era assim. Só que é isso, para ele seguir essa trilha que ele está seguindo, dessa candidatura kamikaze, estranha, esquisita, ele precisou disso, né? Inclusive, se você vê, eu trouxe aqui, por exemplo, uma declaração, porque assim, hoje eu estava lendo algumas coisas a respeito do Ciro Gomes, e a própria campanha dele, os próprios marqueteiros, estão achando que ele está pesando demais o tom contra o Lula. E que isso não vai reverter em votos para ele, né? Aí hoje, exatamente no dia de hoje, ele deu uma entrevista para uma rádio da Bahia, em que ele foi um pouquinho mais gentil, tentando dizer que Lula e Bolsonaro não é a mesma coisa. Só que, ao mesmo tempo, eu vou trazer um trecho dessa entrevista aqui, você dizer que ele não consegue mais se livrar desse discurso. Até quando é puxada a orelha dele para ele tentar se livrar disso, ele não consegue. Então veja uma declaração do Ciro Gomes hoje numa rádio baiana. Ele diz o seguinte: na minha compreensão, com todo respeito a quem pensa diferente, o Bolsonaro é um desastre sem referência. Isso é um modelo de governança política errado, um modelo de política errado. O Lula fez sua parte e tal. Aí vem, mas será que existiria o Bolsonaro se não fosse a decepção que o nosso sofrido povo passou pela crise econômica que está aí? Desculpa, foi o Lula, no conchavo dele, que botou a Dilma, uma pessoa sem nenhuma vocação, com o Michel Temer de vice, para manter o mesmo modelo econômico, o mesmo tipo de gente, e desastrou o país. Isso produziu uma crise econômica tão devastadora que, em cima da notícia de corrupção generalizada, desvendada como a gente assistiu, o nosso povo votou magoado, sofrido, machucado num cidadão cuja biografia não justificava. Eu, que conhecia de perto o Bolsonaro na Câmara, sabia que ele era um corrupto do baixo clero da Câmara. Ele roubava dinheiro da gasolina e do gabinete. Então vejam que, assim, até quando ele tenta contemporizar e para dizer que Lula e Bolsonaro não são os mesmos, não é a mesma coisa, ele acaba, pelo menos, falando que se não fosse o Lula, não haveria Bolsonaro. Gente, eu acho isso uma frase, assim, idiota e ridícula, né? Se não fosse o... Cara, meu Deus do céu, então, se não fosse o Lula, não haveria Bolsonaro, não haveria bolsonarismo, não haveria gente reacionária no Brasil, preconceituosa, racista, classista. Quer dizer, a culpa toda é do Lula e do PT, assim, sabe? E outra, o Bolsonaro é um fenômeno, o bolsonarismo, essa camada da população tão conservadora, é um fenômeno tão recente assim, que data só de alguns anos para cá, uma década para cá. Então, assim, é desconsiderar muita coisa da história brasileira, sabe? Da capacidade brasileira de ser, sim, conservadora,
e tentar criar um argumento para ele mesmo convencer a trajetória que ele mesmo está traçando, que é uma trajetória toda cagada nessa eleição, né? O Mauro diz aqui, Ciro é o Roberto Jefferson que não levou um soco no olho. Muito bem. E o Alex diz, será que o Ciro não está criando uma imagem, não sei qual e nem por qual caminho? As eleições de 2026... Ciro é um dos retratos atuais do antipetismo, embora se passe por um esquerdista. Aí, Alex, eu tenho uma reflexão, e depois eu vou até lançar essa reflexão baseada aqui na sua pergunta. Eu já me fiz essa mesma pergunta, viu, Alex? E eu, enfim, cheguei a uma seguinte conclusão. O Ciro, ele poderia construir bases para uma candidatura sólida no futuro. Mas eu acho que ele não vai conseguir fazer isso, porque ele não consegue manter uma coerência, né? Ele fala do Lula como se o Lula não tivesse história, como se o poder do voto popular do Lula não fosse uma coisa construída a duras penas, historicamente, dentro de uma certa coesão partidária ali do PT, uma certa construção de décadas, né? O Ciro começou no PFL, depois foi para o PSDB, depois agora está no PDT. Você não consegue associar o Ciro de 2016 com o Ciro de hoje, né? Parece que ele vai ao sabor dos seus próprios caprichos. E eu acho que isso dificulta um pouco fazer com que cada eleição para ele seja uma etapa para ele ganhar a seguinte. Não, porque é tanta incoerência que cada eleição você não sabe qual Ciro Gomes vai aparecer ali. Pode ser que daqui 4 anos apareça um Ciro Gomes mais reacionário do que esse que está aí, né? Aí eu não acho que ele cria, tijolinhos para uma construção. Eu acho que ele é tão impulsivo que cada eleição ele vira uma coisa diferente. O que vocês acham aí a respeito dessa indagação do Alex, gente? Eu particularmente, o Ciro, ele tinha dito que essa seria a última tentativa dele, né? Ele tinha dito que se ele conseguisse top, ia fazer os 4 anos, com toda a honra possível. Eu aposto que faria. Infelizmente, isso nunca vai se concretizar para a gente poder saber como realmente seria. E se ele não ganhasse, ele nunca mais iria concorrer. Eu entendo a pergunta, né? Tipo assim, né? Porque o cara falou que é isso aí, né? Mas eu sinto que é difícil observar um crescimento como foi observado, por exemplo, na candidatura do Guilherme Boulos, onde teve, de fato, um crescimento de popularidade visível em torno do cara, independentemente das frações de classe, né, que deram esse apoio para ele, houve um resultado favorável. É necessário também entender que todas as campanhas desse pessoal, quando envolvem mídias digitais, elas não são amadoras, né? Elas têm um objetivo, e esse objetivo é de performance, que é voto ou possíveis votos futuros, né? A performance adquirida ou a reputação para performance futura. E pensando de um ponto de vista marqueteiro mesmo, cara, não deu certo a estratégia do Ciro. É difícil entender este ano como uma tentativa de conseguir alavancar uma eleição futura pelos resultados. É evidente que a figura do cara vai estar exposta publicamente durante os próximos 4 anos, e durante os próximos 4 anos ele pode reconstituir essa tentativa de se localizar, né, e de ter uma relevância. Mas baseado no que está acontecendo neste momento, eu acho muito difícil. Eu queria, aliás, só fazer um comentário, para além do comentário do Alex Lago. Se puder, por favor, Guilherme, colocar aquela citação do Ciro novamente. Tem um pedaço que é muito interessante. Quando o Ciro... Mas será que existiria o Bolsonaro se não fosse a decepção que o nosso povo sofrido, que o nosso sofrido povo passou pela crise econômica que está aí? Cara, essa frase, ela é a interpretação da Terceira Internacional para a ascensão do fascismo na Europa. Pulanzas, ao fazer a crítica à Terceira Internacional, coloca um outro elemento. Ele diz que, de fato, é marcado por uma crise de hegemonia,
mas o Pulantzas coloca o elemento do bloco no poder, né? O bloco no poder seria uma reconstituição das frações de classe que detém, de fato, o poder de Estado, na teoria dos aparelhos de Estado, né? Que detém o poder de Estado. Você percebe como que a interpretação do Ciro para a situação ela é super adequada, assim, porque não é como se fosse surreal. Quando ele diz que, bom, se não existisse o Bolsonaro, se não fosse a decepção com a crise econômica, mais ou menos o que ele está dizendo é que houve um arranjo entre uma crise econômica e uma crise ideológica. E nesse arranjo de crise econômica e ideológica, aqui você tem uma oportunidade de nascimento do fascismo ou de uma revolução na interpretação da Terceira Internacional, criticada pelo Pulantzas, por ser uma interpretação mecânica. É surreal como, de fato, na voz do Ciro, essa interpretação se faz como tal, porque a figura do Lula como sendo responsável por isso, ou seja, a colocação de uma figura política como sendo responsável por uma crise que é econômica e por uma crise ideológica que, portanto, não está localizada em um alguém, cara, retorna a um mecanicismo de Terceira Internacional. Tipo assim, ainda é adequado, percebe? Só que é mecânico, apesar de ainda ser adequado. O que eu quero dizer é, a interpretação do Ciro, ela utiliza elementos que são classicamente assim de uma interpretação que um dia foi de esquerda, de fato, que não é besteira, que não é bobagem, que não é piração. E assim, o Ciro tem uma carreira acadêmica também, é claro que ele não ia falar coisas se não tivesse a menor fonte para poder argumentar com isso. Mas o ponto é justamente que o esquema de interpretação do Ciro vai usando elementos de esquerda, podem ser de uma esquerda acadêmica ou não, enfim, usa esses elementos, mas a mecânica dele, cara, é uma mecânica de interpretação meio simplória, em que parece que se força a barra para encontrar locais em que se pode colocar Lula presente ali como nó para as explicações. Quase como o PowerPoint do Dallagnol. Quase como o PowerPoint do Dallagnol. E o problema de você... eu concordo basicamente com tudo que você disse, Vinícius. Ainda acrescento que aqui, até também dialogando com o comentário seguinte do Alex, né, que falou que o Ciro é um dos retratos atuais do antipetismo, embora se passe por um esquerdista, e o Zero à Esquerda disse logo em seguida que parece que o Ciro queria surfar na onda antipetista. Eu esqueci o nome do Zero à Esquerda agora, depois eu tento me lembrar. Olha, parece que o Ciro quis surfar na onda antipetista. Isso é muito curioso, porque o Ciro, ele fala de antipetismo como se no antipetismo não existisse ali uma coisa que é o seguinte, que é antipovo, antipreto, que é reacionário. Assim, o antipetismo ele não é necessariamente uma raiva ao que o PT representou do ponto de vista dos seus erros, quer dizer, da corrupção, ou de tomar lá da cá, ou de aparelhamento do Estado, ou seja lá o que for. Para mim, o antipetismo ele não está enraizado nisso. Né? Para mim, o antipetismo está enraizado em buracos muito mais profundos. Tanto que você começa a conversar com pessoas que são de fato antipetistas, muito antipetistas, você não tarda a descobrir que essa pessoa não gosta de preto, não gosta de índio, não gosta de nordestino. Quer dizer, então o buraco do antipetismo não tem a ver com esse negócio dos avos que a Dilma criou. Sim. É outro buraco. Tá na estrutura do preconceito de classe que vem da pós-abolição, né? Acho que desde o nascimento da República Brasileira, o povo já mostrou quem era o preto na sociedade, né? E depois quem era a mulher, e quem era o pobre de uma forma geral.
né? A AIB vai lá, coopta um monte de pretos e um monte de brancos de classe média baixa e vira esse movimento nacionalista que está aí, né? Está aí. Eu acho que realmente o fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante, fascinada mesmo, né? Porque ele traz em si um monte de coisas que acho até que é muito extemporâneo esse antipetismo do Ciro, porque você pega um movimento não orgânico, um movimento causado, que leva a sociedade brasileira a perder o senso crítico, né? Ninguém parou e falou, será que é? Tanto que até tem uma parte ali da fala do Ciro que você colocou, se você até puder colocar lá de novo, que tem uma palavra ali que na hora ela me chamou a atenção, que se você for olhar, olha lá, na minha compreensão, com todo respeito a quem pensa diferente, né, isso aqui é um vaselinismo do Ciro, né, tá sempre pedindo desculpa, não sei o quê, Bolsonaro é um desastre sem referência. Cara, bom, então ponto, pela lógica sem referência, tá? Não tem referência. Isso é um modelo de governança política errado, um modelo de política errado. O Lula fez sua parte e tal. O que é isso? Mas será que existiria o Bolsonaro se não fosse a decepção? Aí é que vem a parte. Se não fosse a decepção que o nosso sofrido povo passou pela crise econômica que está aí, desculpa, mas foi o Lula no conchavo dele que botou a Dilma, uma pessoa sem nenhuma vocação, com o Michel Temer de vice para manter o mesmo modelo econômico. Ciro, o que é modelo econômico, meu filho? O que é modelo econômico, afinal de contas? É abstrato? É um modelo econômico. Chama capitalismo, Ciro. O resto é penduricalho. O resto é perfume. O Ciro Gomes precisa conversar com uma pessoa que se diz antipetista, que odeia o PT. Sabe? Essas pessoas que não gostam do PT. E aí, conversa com essa pessoa, vê se ela odeia o PT por causa do conchavo que a Dilma fez. Sim, ele vai, mas ele não vai fazer isso. Então para mim, a parte legal, a parte central tá aqui. Isso produziu uma crise econômica tão devastadora que, em cima da notícia da corrupção generalizada, desvendada, por quem? Por quê? Com qual interesse? Qual o telos disso? Ele, se é um cara que se coloca à esquerda, jamais deveria falar que existe uma corrupção generalizada desvendada. Porque quem desvendou não estava preocupado com a corrupção. O foco não era a corrupção. Tanto que o retorno disso aí para nós foi de prejuízo. Se for em erário, foi absurdamente danoso ao Brasil essa desvendada aí que houve aí nessa situação toda. Então ele sabe que não tem nada de corrupção generalizada, porque corrupção generalizada existia e existirá sempre, né? Eu já tive participando de uma palestra uma vez que um dos palestrantes era lá do Instituto Etos, o Caio, se eu não estiver enganado, acho que é Caio, que é o chefe era, à época, o diretor lá do Instituto Etos, e junto com ele estava o Roberto Liviano. Roberto Liviano, que é um jurista aí de direito e tal. Ele tem livros falando isso. Até o Roberto Liviano quase foi uma das indicações lá para o Supremo Tribunal. Isso na Dilma ainda. A corrupção ela é, no máximo, controlável, né? Porque você tem uma gama de possibilidades de se corromper que estão além de qualquer tipo de controle sistemático e que a gente consiga, de fato, aferir o tempo todo, em todas as horas, em todos os períodos. Então, você pode incorrer em corrupções pequenas que estruturalmente enriquecem pessoas ao longo do tempo, mas que você nunca percebe. Então, não é a corrupção em si, mas é esse preconceito de classe, é essa coisa que o PT caiu no colo aí do Lula, porque o Lula sempre, para mim, ele só repetiu que é o nós contra eles, como se nós contra eles fosse uma invenção do PT. Gente, o que é patrícios e plebeus? Exato. O que é isso? O que é, por exemplo, quem era Tibério Graco? Quem era Caio Graco? Eles eram eles do Império, do período da República Romana, né, que foram depois mortos pelo Senado e tal, que eram os esquerdistas da época.
Se você pegar qualquer movimento histórico, sempre vai ter nós e eles. Isso aí é uma loucura acreditar que em algum momento existiu homogeneidade de uma sociedade, que as pessoas concordaram entre si calmamente. Jamais, isso jamais aconteceu. Né? Polarização, não sei o quê. Cara, polarização é sempre. Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas.